A gente viu aí, né, na semana passada já, né, a questão da bala na orelha do Trump. É, inclusive, né, assim, o mercado caiu, né, mas acho que não foi muito sentido ali, né, nessa questão do Trump. Ele caiu depois, uns dias depois, na verdade, né, o mercado americano. Já também já vinha de uma alta muito forte, né? Eram 6 semanas consecutivas praticamente de alta. Teve no meio dessa semana teve uma semana ali que caiu 0,08, né? Que praticamente ficou de lado o mercado. Então, às vezes, teve um período ali realmente, né, de realização no mercado americano. É, a princípio, né, inclusive, as chances do Trump elas aumentaram, né, após a tentativa fracassada de assassinato do candidato. Isso muitas vezes o mercado enxerga como positivo, né, a expectativa, inclusive, do Trump, que é mais pró-mercado, né, questão de cortes de impostos. O que sofre um pouco mais são as treasuries americanas, né, na questão fiscal ali, que existe uma preocupação um pouco maior, geralmente quando os republicanos assumem. Então teve essa questão, mas o mercado não sentiu muito, e agora, né, uma coisa que meio que já era esperado, né, a gente teve agora a desistência do Joe Biden, né, a retirada da candidatura dele, vai entrar a vice, né, como candidata, muita pressão, né, do pessoal, né, eleição americana você tem muitos doadores, né, tem toda aquela questão, então muita pressão de retirada, né, até porque isso poderia contaminar a base ali, né, os deputados, os senadores, né, poderiam ser impactados por estarem ali do lado de um candidato um pouco mais fraco, né. Então agora houve essa mudança, né, uma coisa bem até meio que esperada, na verdade, vamos ver como é que o mercado está reagindo. Hoje, né, o S&P futuro, né, que já está aberto aí, já está com uma alta de 0,5%, então alta relevante, mas é aquela questão que a gente sempre vai falando, os mercados são muito incertos, né, por milímetros ou centímetros, sei lá, o Trump não teria morrido, né, naquele atentado, se ele não tivesse virado para o slide ali no momento correto. O que que isso poderia ter acarretado no mercado? Então são linhas que a gente sempre vai de estar posicionado, de estar diversificado, para não sofrer esses impactos. Então passar aí, né, que foi na semana, né, quando a gente olha, na verdade, né, a gente teve uma semana bem complicada, né, no geral nos mercados, o nosso Ibovespa fechou em queda na semana de 1%, Bovespa que vinha de altas consecutivas, né, 4 semanas consecutivas de alta, agora interrompeu esse movimento com uma queda de 1%. O S&P 500 com uma queda de 1,97%, para os investidores, né, que tem IVVB, BDRs, alta não tão sentida pela disparada do dólar, né, que subiu 3,40%, não, 3,35%. Também que subiu foram nossos DIs de 3,40% e as treasuries americanas também de 1,29%. Então, quando a gente olha, né, nesses 5 dados, essas 5 categorias aí, né, o que a gente viu, as treasuries subindo, o dólar subindo, o mercado americano caindo, bolsa caindo, tudo, o que é ruim, né, quando sobe é ruim, subiu, e quando cai, sendo ruim, também caiu, que é o Ibov S&P 500. Se salvou realmente o IFIX com uma alta de 0,64%, e aí vai muito daquela questão que a gente diz, né, essa descorrelação curta do mercado do IFIX, né? O mercado já vinha subindo 4 semanas de alta e o IFIX sofrendo um pouco mais. Agora o IFIX tem essa recuperação muito por conta do posicionamento ali também, né, de pessoas físicas que às vezes demora um pouco mais a fazer os movimentos no mercado. O IFIX, então, foi a única coisa que segurou aí, né, 0,64% de alta. Para a gente ficar de olho, né, na semana, na agenda, né, nossa agenda aqui, acabou de sair o boletim Focus, você já pode acompanhar lá no monitor do mercado, grande destaque, né, segunda também, né, a notícia do monitor do mercado ficou pela alta da expectativa dos juros, né, do câmbio no final agora de 2024, que estava em 5,22 e foi para 5,30. Ainda dados aqui no Brasil, a gente tem o nosso IPCA 15 sendo divulgado na quinta-feira e os dados de emprego, né, do CAGED na sexta-feira. Então, movimentos para a gente ficar de olho, né, economia nossa ainda mais forte, talvez os dados de emprego relevantes, né, sendo positivos, e o IPCA, vamos ver aí se continua essa trajetória de desaceleração, inclusive dando um pouco mais de folga aqui para nós no nosso mercado de juros. Agenda internacional, a gente teve um corte inesperado, né, da taxa de juros na China, vamos ver como é que vão reagir aí, principalmente os papéis ligados à economia chinesa, né, os papéis de
minério, siderurgias, que é uma boa correlação lá com o mercado. Vamos ver como que vão se comportar nessa semana. Que a gente tem, assim, dá alguns dados, né, bom, os vendas de casas já existentes, né, não são os lançamentos, né, a gente tem na terça-feira, já os vendas de lançamentos, né, de residenciais na quarta-feira, e quarta-feira a partir da quarta-feira a gente começa a ter dados mais relevantes também na economia americana, né. O PMI da indústria de serviços, os dados do PIB americano, né, do trimestre, e o PCE Price Index, que é o índice de preços das famílias, né, que a gente tem. Então é isso que a gente tem que ficar mais de olho, né, a agenda tende a ficar mais movimentada a partir ali da quarta, quinta-feira, principalmente, então a gente deve ter uma segunda, terça-feira, é difícil falar, né, mas mais tranquila aí nos mercados, alguma coisa um pouco mais de previsibilidade. Então, são esses os dados para a gente ficar de olho nessa semana. Na expectativa do nosso Copom, né, já começou aí um burburinho, né, de possibilidade de antecipação da posse do Gabriel Galípolo, né, poderia reduzir ali, né, a expectativa do mercado, de toda essa administração, uma possibilidade de antecipação do Gabriel Galípolo aí para o mês de agosto já, sendo ventilada, mas vamos ver. O que a gente olha, na verdade, é uma expectativa do Copom ainda um pouco relevante, né, já aliviou um pouco do que a gente teve nas outras semanas, mas aí ao longo da semana e o finalzinho da semana voltou a dar uma piorada. Uma possibilidade aí realmente de que a gente tenha uma elevação pelo menos, ou às vezes até 2 elevações da nossa taxa de juros, até o final do ano, né, nas decisões do Copom. A ver, né, tudo muito incerto, muito dependente, na verdade, da taxa de juros americana. A gente tem aí agora, para o dia 31 de julho, nenhuma mudança, na verdade, eu não precisei nem colocar o print aqui, pessoal, assim, 95,3% de chance, né, de manutenção dessa taxa de juros, muito pequena ali a probabilidade de corte. Não sei se conseguem ver, né, a evolução de uma semana para outra, praticamente nada mudando. E taxa de juros dos Estados Unidos, né, aquela matriz de probabilidade que a gente vem colocando toda semana, né, uma comparação, você vê, não teve nenhuma mudança, né, o desenho da escadinha ali, né, os quadradinhos azuis iguais, então nenhuma movimentação. Então quando a gente olha, na verdade, assim, de dados do mercado, tudo muito tranquilo. O que está agitado, na verdade, é a arena política aí, né. A gente olha, atentado do Trump, agora desistência da candidatura do Biden, substituição, tudo isso que tem movimentado mais os mercados aí nessa semana. Então previsibilidade é bom, né, então o mercado gosta de previsibilidade, o mercado tem medo de incerteza.